Nossa conversa hoje é sobre artes plásticas. Nós temos aqui conosco a Solange Kamenetz, com Z no final, sobrenome dela, com S no fim, que é o sobrenome do marido. Ela é uma artista plástica expressionista com base no impressionismo. E ela vai nos explicar, e você vai ver o trabalho dela, que é lindíssimo, com coloração muito forte, interessantíssimo. Ela também tem uma fase religiosa, judaica, e é autodidata. E isso dá mais qualidade ainda ao trabalho que ela apresenta. Tudo bem com você, Solange? Tudo bem, Ronaldo, tudo bem? É um prazer grande receber você aqui em Menorá. Todo meu. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Solange, eu tenho artistas, poetas na família e eu fico me perguntando quando é que essa inspiração aparece na vida de uma pessoa. Quando você imaginou que você seria uma pintora e se dedicou a isso? Jamais. Na verdade, imaginar, nunca imaginei. Inspiração, a gente nasce. A gente tem vontade de fazer alguma coisa. Desde criança eu sempre desenhei. Adorava pegar papel e desenhar, copiar artistas. Que no início era Branca de Neve, quer dizer, Walt Disney, e depois virou Van Gogh. Agora, profissão é uma outra história. Profissão, primeiro vem a profissão com P maiúsculo. Então eu venho de uma época onde a profissão era ser ou um advogado, ou um médico, um engenheiro, onde artista não tinha o seu lugar. Então, obedecendo às regras da sociedade, fiz o curso de advocacia e virei advogada. Como a vida faz a gente mudar e muda os nossos caminhos, eu mudei para a França e me dediquei aos meus filhos. Acabei a profissão de direito, deixei minha família no Brasil e fui seguir meu marido a trabalho para a França e eu, então, desde então, só dediquei aos meus filhos. No momento que eles se tornaram mais autônomos, que entraram na faculdade, e lá eles saem de casa na faculdade, eles vão para outras cidades, a vontade de pintar foi crescente. E a partir desse momento, então, eu me lancei na pintura de cabeça. Você escolheu uma técnica ou você foi de forma natural pintando de uma certa maneira e acabou com essa obra bonita que você tem? Obrigada. Mais ou menos escolhido, porque meu pai... Desculpa, tem livros sobre arte. E desde pequena, então, como eu disse, eu gosto muito de desenho, copiar desenhos. Quer dizer, você, aproveitando a biblioteca do seu pai, Exatamente, você começou a se interessar em copiar aquilo que você via. A arte. E eu me encontrei em Van Gogh. Van Gogh foi o primeiro artista que eu realmente me apaixonei pela arte, o impressionismo. O segundo foi Monet. Mas na adolescência foi Van Gogh. Foi Van Gogh que eu realmente tive... O que me interessou nele foi o que se chama o coup de pinceau. É onde você vê a ação do pintor. Você vê nitidamente como ele pintou, como ele colocou a cor. E depois, foi à medida que eu fui pintando mesmo na tela, é que foi se desenvolvendo o meu estilo próprio. Agora, se é expressionista ou se tem base no impressionismo, é tudo muito relativo, porque para mim a minha arte é a minha alma que eu coloco na tela. E daí a nomenclatura é tudo muito para mim subjetivo, porque o impressionismo ele foi chamado impressionismo pelo modelo que ele se deu. E só foi reconhecido muito tempo depois que ele foi lançado. Você pinta um quadro na tua cabeça e depois passa para a tela, ou você começa a usar o pincel e a coisa sai com naturalidade? Como é que funciona isso? A cor. Começa com a cor. A cor, primeiro, se eu estou passeando, eu vejo uma cor, o céu, então eu vou começar pelo céu. Depois eu penso na natureza, então eu me vejo qual é a cor da natureza que eu vou querer. Se é uma cor ferrugem,
é outono, então eu tenho que pensar na natureza em questão de outono. E vai por aí. Dependendo do colorido, É que você eu faço. adequa à realidade que você quer efetivamente colocar na tela. Exatamente, exatamente. A ponto de uma vez eu esperar o outono porque eu queria uma cor de uma folha que ela se transforma durante a estação do outono para um vermelho extraordinário, passando pela ferrugem, pela abóbora. Você conhece a natureza na Europa, não é que nem no Brasil, você tem realmente as 4 estações e outono você tem todas as cores imagináveis. Então eu esperei passar o outono para poder colher a folha nas fases dela para poder desenvolver na tinta. A vegetação, inclusive, europeia é completamente diferente da vegetação brasileira, enfim. E você, na Europa, você tem muito plátano, que no final das contas te dá uma coloração amarelada e bronzeada, enfim. Não só, muito mas interessante. tem várias. Né? As minhas estações preferidas são outono e primavera, que são onde explosão de cores. A primavera nem se fala. Mas o outono na Europa também é uma explosão. É uma explosão. Depois eu acho que fica tudo meio cinza, meio branco no inverno. Mas você também pinta com essas cores? Menos, muito menos. E eis o problema que eu tenho, às vezes, com as pinturas religiosas. Porque eu gosto, é alguma coisa que sai de dentro, de repente. Então, o meu problema é controlar essas cores. Por que você pintou Moisés abrindo o mar? O que motivou essa tua incursão por esse fato histórico ou fato de fé? Porque não se sabe exatamente se isso aconteceu ou não, mas quem tem fé acredita que sim. Eu não sei se... Eu acho que vem de dentro, que seja fé. Porque realmente, fato histórico, não existe nenhuma comprovação, nem arqueológica, nem no nível arqueológico, nem nada, porque eu sigo muita arqueologia na área da Bíblia. Mas foi quando eu pintei Moisés, foi na época onde se descobriu gás em Gaza. Em Gaza não, desculpe, besteira, Golã. Então, para mim, foi um grito de liberdade. Porque, como dizia Golda Meir, que, aliás, me faz sorrir, a única coisa que o povo judeu tem contra Moisés é que ele foi justamente no único ponto que não tinha petróleo. Isso é uma frase que ela disse que eu adoro, porque dos 40 anos de perdição de Moisés, então, quando acharam, então, imediatamente liguei a liberdade de Israel na questão da economia, porque Israel, quem não vai, não pode saber o que é. É algo realmente... está dentro da gente. Está dentro da gente. Então, foi nesse momento que eu pintei o Moisés. Você acredita que, mesmo que você tenha seguido uma carreira profissional inicial, atendendo a apelos familiares, vamos dizer assim, que é o meu caso também, me formei em Direito seguindo orientações da minha casa, mesmo sem gostar, e hoje, depois de advogar há 20 anos, eu encontrei uma outra linha de ação na vida e fui trabalhar naquilo que eu realmente posso produzir com alegria, com satisfação, com prazer, e que é o sentimento que eu entendo que você também tem. Depois de verificar essa profissão que você não gostava, eu pergunto, o que significa pintura para você, no final das contas? É o ar que eu respiro. É simples. Se eu não pinto, eu não tenho meu oxigênio. Eu me pergunto como é que eu sobrevivi tantos anos sem ter o cheiro da terebentina, sem ter o cheiro do óleo. Porque é uma maneira também de fugir à realidade triste que a gente tem no dia a dia com as notícias no mundo. Então, quando eu entro no meu ateliê, que não é grande, é como se eu estivesse passando a um mundo paralelo. É um mundo paralelo de desenho animado, aonde eu posso arrancar meus cabelos para achar uma cor, mas o dia passa... Esse prazer você também deve sentir, né? Sem dúvida. Aqui a gente produz conteúdo para televisão, para rádio, cultura, para jornal, para
revista, isso é interessantíssimo, Não, porque é uma busca. É uma riqueza. O que É uma vocês riqueza, produzem uma aqui busca. é uma riqueza cultural enorme. Aliás, meus parabéns, porque realmente raro hoje ver um meio de comunicação, de mídia que realmente larga a verdade de maneira a consolidar tudo. Nós nos consideramos aqui, sem modéstia, um grupo de comunicação judaico que pode se contar nos dedos quantos desses existem pelo mundo afora. Só as nossas viagens buscando atividade judaica no planeta inteiro, nós visitamos já 161 comunidades judaicas em 49 países. Isso é uma riqueza impressionante. Eu costumo brincar com os meus netos, dizendo a eles que nem eu, nem os filhos deles, nem o pessoal que trabalha aqui conosco, nós não vamos ficar ricos com isso. Mas certamente os nossos netos e bisnetos ficarão, porque esse acervo é valiosíssimo e é o retrato de uma época no mundo inteiro a respeito de como os judeus têm vivido, estão vivendo, estão agindo. E eu acredito que você também retrata a sua época interior nos quadros que você pinta. Porque, como você disse, a época é... Você retratar uma época, você tem que fazer isso ou pelo jornalismo, ou sempre jornalismo, porque a fotografia faz parte da parte de jornal. Mas a única maneira que eu tento passar o meu judaísmo é através dos meus quadros religiosos, que é uma coisa muito, muito pessoal e muito, muito profundo. Você falou que você tem inspiração pela cor. Independente desse aspecto, o que mais te dá inspiração? São as notícias do dia? É a conturbação eventual da nossa cabeça, que num dia pode estar assim, no outro dia pode estar assado? É a tranquilidade que nós temos na nossa vida? E eu quero que você misture isso, se você puder, com o fato de você ter saído do Brasil para viver nos Alpes franceses. Sim, é a própria vida do judeu errante, né? Assim dizendo, porque se a gente segue uma linha histórica, hereditária mesmo, meus avós já não eram brasileiros, meus avós vieram da Rússia, meu pai ele veio de Tel Aviv, então é o judeu errante que procura o melhor para os seus. Então foi por isso que eu saí do Brasil. Eu saí do Brasil para ir para um país que eu não conhecia, procurando o melhor para os meus filhos. Fui para um país que inicialmente diziam que era um país antissemita, que eu deveria tomar muito cuidado e com educação e tudo mais. Sinceramente, nunca sofri nenhum ato de antissemitismo direto, nem mesmo nessa pequena cidade onde eu moro. Todos os atos antissemitas que podem acontecer sempre são relatados imediatamente e tratados, como o caso de Edoné. E quanto à arte, a inspiração, além da cor, não vem da realidade, porque a realidade é muito, muito triste. Infelizmente. Muito cinza. Digamos assim, um cinza mais para chumbo. Porque pela mídia a gente não consegue nunca ver o fim do túnel, né? Quando nós imaginamos que o fim do túnel está chegando, vem mais problemas. Não, eu tento imaginar o além disso. Eu tento imaginar como seria se nós fôssemos tão simplesmente humanos, com H maiúsculo. Porque no início nós éramos humanos. E foi a violência, a vontade de ser mais do que o outro, que criou essa raça de humanos atual. Então eu sempre digo, Hashem não é bem assim que ele via a gente, não. Eu imagino de maneira diferente. Então é isso que eu tento, que eu vejo, né? Nas minhas paisagens, eu vejo a paz que sempre foi desejada, né? E o mel, a terra doce, como nossa terra. O que mais te impressiona no judaísmo que você gosta de transferir para a tela? A fé. A fé, porque como já foi comentado uma vez, como é que um povo pode acreditar em um Deus que não tem forma? Porque se a gente se torna para o cristianismo, eles fizeram uma forma.
botaram Deus num corpo humano, um filho. Já os muçulmanos, os islâmicos, fazem a forma do... Eles não podem representar, mas eles criaram um homem, Maomé, para poder venerar de uma determinada maneira. Nós não, nós acreditamos numa coisa que para eles é ar. E nós acreditamos firmemente, mesmo quando fomos os mais oprimidos, os mais castigados, porque não houve só Shoah. O judeu, ele é caçado desde o início dos tempos, desde o início de Jerusalém. Então, que foi sempre colocado para fora, sempre foi colocado à borda dos muros, mas sempre estavam lá, com a fé, rezando escondido, ensinando a religião escondido. E nós estamos aqui, sobrevivemos a tudo isso, a Shoah, e o que virá? No que virá à frente? Nós somos eternos. Menorá na TV, já com o segundo bloco, e a nossa querida Solange Kamenetz, pintora, artista plástica, que está nos impressionando com o seu impressionismo e o seu expressionismo. Já voltamos. Ô Solange, em Paris, na Rue de Turbigo, existe o Museu Judaico, talvez que mais tenha me impressionado nestas minhas andanças pelo mundo. Porque lá eu encontrei os nomes de familiares meus que eu nunca imaginei que tinham perecido no Holocausto. Não Gonlevski, que é o meu sobrenome, mas Gomelski, que é no final a mesma coisa, alguma coisa muito parecida com o meu sobrenome, e eu tenho certeza absoluta que são os familiares dos meus bisavós que saíram da Rússia e que, no final das contas, se dividiram. Alguns foram para a França, outros vieram para a América Latina, chegaram aqui no Brasil. Você afirmou categoricamente que você mora na França e te advertiram que a França era um país antissemita e que você não está presenciando isso porque o governo francês ele atua quando há casos de antissemitismo. Você afirmaria que o povo francês gosta de judeus? Não. Não vou afirmar isso, e isso não é um luxo da França. Eu não vejo nenhum país onde você possa dizer que o povo goste de judeu. Judeu vai sempre ser, como já meu pai sempre me lembrou, você não fuja do que você é, porque um dia vão te lembrar dizendo sale juif. Então, que é o judeu sujo. Então, a França, não existe. Eu acho que o único lugar que eu fui nesse mundo, eu também já tive minhas andanças, que eu me senti na minha casa, foi em Israel. Muito bem, eu quero perguntar a você sobre Dieudonné Mbala. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors vous attendez ma réaction là, parce que c'est vrai que là ça bouge en ce moment. Raciste, il y en a partout, hein. Donc les gars, un mauvais esclave devient très vite un raciste. Donc c'est ça que j'ai remarqué. Donc rendez-vous à 18h au Théâtre de la Main-d'Or. Donc on va glisser des quenelles. On a des musiciens qui viennent maintenant, oui, des quenelleurs musiciens, tous à visage découvert ou visage masqué, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que la victoire est là, elle est à une portée de main maintenant. Continuons et puis glissons des quenelles. N'hésitez pas aussi à les mettre sur vos Facebook, mettez des quenelles partout. Qu'ils soient noyés de quenelles. Le maître esclavagiste, il est en panique, vous le voyez. Hein. Et donc ils veulent nous terroriser, hein, et de manière complètement illégale. Quem é essa figura? O que é que ele anda fazendo na França? E como é que vocês imaginam se livrar desse cidadão? Livrar é um pouco difícil, né? Dieudonné, ele é um comediante que no início ele era muito popular, no início da carreira. Na televisão, até nós ríamos dele porque ele fazia uma dupla com um outro comediante. Comediante judeu. Argelino judeu. Exatamente. Se não me falha a memória, Sorel. É o Sorel. E eles, depois que eles se separaram, ele começou então a fazer uma carreira solo
e começou com atos, então com piadas antissemitas. Imediatamente, na França, existe o CRIF. O CRIF. O CRIF é o primeiro Conselho das Instituições Judaicas Francesas. Então, são os primeiros que gritam. Do momento que grita, é porque a ação é assim, existe o CRIF, aí entra em ação. Do momento que entra em ação, vem um governo. Então, o Dieudonné já foi proibido de aparecer em palco durante uma época, da primeira vez que ele fez uma piada antissemita. E daí apareceu um processo. Esse processo demorou um tempo até ele poder subir de novo no palco. Ele agora voltou a subir no palco e o ministro Valls ele agora não pode atuar nenhuma noite sem ter um representante do governo dentro da sala, para tomar conta do que ele vai falar. Porque não adianta gravar, não adianta mostrar em filme, então ele não pode fazer nenhum show. É como se ele estivesse sob júdice. Exatamente. Ele está sob júdice. A justiça está tomando conta dele. A primeira que ele largar, porque já houve movimentos contra o governo, dizendo que existe a liberdade de expressão. Então, por que ele não teria direito de fazer a piada que ele queira? Mas o problema do antissemitismo é tão delicado na França. Qual é o tipo de piada que ele faz, Solange? Você lembra de alguma? Não, porque do momento que ele começou a atuar sozinho... Mas ele ofende o judeu como ser humano? Ele ofende o Estado de Israel? Ele ofende o judeu como ser humano. Ele já igualou o judeu como um animal. Quer dizer, ele entra na mesma linha de Hitler. Então, foi por isso que a CRIF gritou e o governo seguiu. Aliás, qualquer ato antissemita que exista, e é por isso que aqui no Brasil se fala muito, porque aparece nos jornais. Qual é a importância desse Dieudonné em termos catalisadores na Europa branca, sendo ele um africano, camaronês, negro? Não te parece uma loucura um negro camaronês, francês, tem cidadania que também francesa, não é aceito socialmente? Que não é aceito socialmente? Não é aceito socialmente. E ele consegue eletrizar a sociedade contra os judeus. Não, o problema porque na realidade eu acho que é um grande problema freudiano. Ele, por não ser aceito, ele por ser negro e por ter todos esses problemas, ele joga a culpa no que ele acha a corda mais fácil, que é a corda do judeu, como sempre foi. Desde o início da história, o judeu é culpado da peste, o judeu é culpado de tudo. Então, porque na sociedade francesa existe um grande problema de aceitação social, que sejam dos pés negros, que são os franceses algerianos, que sejam dos próprios algerianos, que sejam de qualquer outra, entre aspas, raça. Então, quer dizer, quando você tem uma cor diferente, a sociedade francesa já não te aceita. Se você não é branco, você tem um problema. Então, existe esse problema. Quer dizer, a sociedade francesa é uma sociedade preconceituosa, na sua opinião? É uma sociedade preconceituosa como qualquer outra. Se, por exemplo, você desculpe estar defendendo a França, eu não estou defendendo a França. Você está dizendo o que você pensa. Pois é. Nós estamos ouvindo. Nos Estados Unidos, você vai me dizer que a América Negra o americano negro é bem aceito. Não, eu não acho nem que o judeu seja bem aceito nos Estados Unidos. Pois é, então em qualquer lugar do mundo. No Brasil também, até há pouco tempo, existia problema com as pessoas escuras que não podiam pegar o elevador social. Então é um problema generalizado. Nós vivemos num mundo branco. E se você não é branco, você não é aceito. Se você não é católico, você tem um problema. Então é por aí, é uma sociedade completamente conturbada que necessita imediatamente um tratamento psicológico profundo. Que não vai acontecer. Não. Eu pergunto a você se você acredita que Dieudonné vai ter algum fim. Essa história, vai. Qual é o fim que vai ter isso? Ele vai ser esquecido. Ele vai ser esquecido? Ele vai ser esquecido. Inclusive com a quenelle sendo praticada por muçulmanos que hoje têm uma vasta população dentro da França. Não, ele vai ser esquecido porque a vasta população muçulmana da França já tem os seus próprios problemas.
como, por exemplo, o porte do lenço, como, por exemplo, a pobreza, a própria pobreza, que a grande maioria vive em condições bem inferiores, difíceis, o acesso à faculdade. Então, eles têm outros problemas além de Dieudonné. Hoje, quem vai ver, quando você vê, quem vai ao teatro ver as peças de Dieudonné, é uma pequena minoria que certamente, grande parte, é de uma sociedade branca, antissemita. Agora, olha só, ele é assistido por uma minoria, você está dizendo isso. Sim, já e eu acredito em você. Por outro lado, os atletas de futebol começaram a fazer o gesto da quenelle. Isso aí é divulgado para o mundo inteiro. Cada vez que um atleta, num campo de futebol, faz o gesto, o mundo inteiro sabe. Os muçulmanos, como já dissemos, estão lá lutando a favor dele e provavelmente culpando os judeus pelas suas dificuldades. Isso é momento, porque o que aconteceu foi o seguinte, é recente ele ter subido de novo nos palcos. Então a vitória que ele obteve de subir nos palcos fez com que essa gente chegasse falando, estamos aqui. Tá? Porque eles já tiveram que aceitar... Ele encontrou apoiamentos, né? Mas o futuro dele é cair no esquecimento, porque isso é uma coisa momentânea, uma explosão momentânea. A partir do momento que ele continuar a fazer os shows dele sem conseguir colocar o antissemitismo dele à frente, ele não vai mais ser respeitado pela própria comunidade dele. Agora eu pergunto a você se ele é um antissemita ou se ele usa isso para se beneficiar, tendo conhecimento de que a sociedade é uma sociedade que caminha nessa trilha. Ele é antissemita. Ele é antissemita. Ele é antissemita. Não é golpe publicitário. Ele é antissemita, se lê nos olhos dele. Quando ele fala as frases dele, quando ele tentou se proteger judicialmente, desculpe, das acusações, dos protestos, se sentiu nos olhos dele que ele realmente é um grande antissemita. Você já teve alguma motivação com relação à dificuldade judaica dentro do ambiente onde você vive para pintar? Já pintou sobre isso? Não. Ou mesmo que de forma não tão clara? Isso já te incomodou? Isso já te incomodou de alguma forma que te mexeu interiormente para que você colocasse isso numa tela? Não, porque tudo que eu vou te explicar uma coisa, o problema da arte, da minha arte, é que eu só posso pintar quando eu estou feliz, por causa das cores. Quando eu estou com problemas psicológicos, problemas familiares, qualquer coisa, eu não pinto. Então, para pintar alguma coisa passando a mensagem religiosa, tem que ser um momento muito alegre, e não um momento como esse. Porque existem pintores que só pintam no escuro, tem vários, são depressivos. Eu não, eu só pinto realmente quando eu estou muito feliz. Inclusive, essa época eu não tenho pintado, justamente por causa desse problema não só do Dieudonné, mas por causa fiquei muito triste com a morte do Ariel Sharon, porque eu fico pensando, saio da arte novamente, mas eu fico pensando que um dos grandes leões, como você também escreveu, né? Porque agora eu vejo os novos políticos e eu não consigo, talvez erro meu, ver o espelho daqueles que realmente estavam na época da fundação de Israel, de tudo isso. Então, a morte é como se uma porta se fechasse. Sabe o que acontece? Nós estamos encerrando o segundo bloco, mas eu quero fazer uma colocação aqui que eu tenho certeza absoluta que você vai compreender muito bem e o nosso telespectador vai entender um pouco do meu sentimento com relação ao Sharon. Nós temos que tomar muito cuidado, nós, os judeus, porque existe uma tendência de aceitarmos as acusações que nos fazem, mesmo que não sejam verdadeiras. A fraqueza humana leva o cidadão a colocar a carapuça muitas vezes quando ele não tem que colocar. O Ariel Sharon, que era indesejado pelos nossos inimigos, na minha avaliação, foi um dos maiores heróis da modernidade judaica e, obviamente, um esteio do Estado de Israel. Ele lutou todas as guerras de Israel
e ele reverteu a guerra de 73, que poderia ter levado Israel ao caos. E com Israel, o povo judeu no mundo inteiro. Eu quero só dizer o seguinte, para finalizar esse segundo bloco, e a gente voltar com o terceiro para falar da tua arte, que é muito importante. Eu aproveitei a tua estada aqui para falar da França e falar do Dieudonné, porque eu estou preocupado com isso e já vou te dizer por quê. Mas eu quero dizer que nós aqui da Menorá temos amor enorme pelo Sharon e como você também nos abalou muito a morte dele. Eu quero dizer a você que nós vamos entrar direto na tua arte no nosso terceiro e último bloco. E eu quero pedir a você que não saia daí, porque lindas cores estão por chegar. Já já voltamos. Com 5 obras. Vim para o Brasil com as 5 obras debaixo do braço e fui ver o Evandro Carneiro, então, lá no Cassino Atlântico, onde ele tem o escritório dele. Discutimos durante 1 hora e pouco e ele disse para mim o que ele gostou foi que eu estava saindo do mesmismo, o termo que ele utilizou, da arte atual. Que hoje a arte é toda baseada num abstrato sem razão. Então ele pegou e como eu venho de fora, nunca levei a arte como objeto de fama ou de reconhecimento qualquer. Para mim era um passatempo. Então ele levou os meus quadros para uma galeria de arte no mesmo andar, a Wall Street, e falou com o proprietário que aceitou ficar com os 5 quadros. Os 5 quadros foram vendidos como pãezinhos quentes. Rapidamente. Rapidamente. Então, o proprietário da galeria perguntou se eu não queria fazer uma exposição solo, única minha, na galeria dele. E assim foi. Foram 45 telas. Quanto tempo você demorou para produzir isso? 1 ano e pouco. Porque, na realidade, eu vou te explicar, a minha pintura ela tem muito volume. Infelizmente, em duas dimensões não dá para mostrar, mas ela tem muito volume. Eu faço um trabalho para não aparecer a trama. O que é a trama? A trama são as linhas de algodão, aliás, eu uso linho, que a gente vê num quadro nu. E eu tenho horror que apareça isso. Então eu pinto. E depois, à medida que vamos chegando ao primeiro plano, quer dizer, o plano mais próximo de você, a minha tinta, o meu pincel, eu torno o pincel e coloco tinta, ou na espátula, né? Então é um quadro que tem muita matéria. Tem muita matéria. Então, por isso que leva 1 ano, porque para cada plano, até chegar no mais da frente, o mais próximo, leva muito tempo para secar. Você gosta de tamanhos diferentes ou você pinta quase tudo do mesmo tamanho? Não, tamanho diferente. Tamanhos diferentes. Tamanhos diferentes. E o que te faz escolher, num determinado momento, um tamanho? A própria imagem. Porque, por a exemplo, imagem que está no teu cérebro. Que você vai transmitir para a tela. Exatamente, que veio com a cor. Porque, na realidade, é o seguinte, você não pode pintar um Rio de Janeiro num quadro 3x4, num quadro pequeno. O Rio de Janeiro, as montanhas do Rio de Janeiro, você tem que colocar tamanho regular de pelo menos 1 metro ou mais para você colocar todo o relevo da Serra do Mar, né? Quer dizer, das montanhas do Rio de Janeiro. Então, voltando às exposições, depois dessa exposição, eu comecei a fazer dossiês. Dossiês são com folhas, com fotografias e por onde eu já tinha exposto. Mandei para a Bienal de Florença, mandei para vários lugares, onde eram selecionados ou não para participação. Então, eu fui selecionada para a Bienal de Florença, que, aliás, eu fiquei muito emocionada, porque são muitos artistas do mundo inteiro que enviam para um pequeno espaço. Você ficou emocionada e continua. Comecei, então, a expor para prêmios. Inclusive, eu tenho 2 prêmios franceses, o prêmio da Academia de Arte da Francesa de Contemporânea, onde eu tenho uma medalha de bronze, e eu tenho uma medalha de prata da Academia da Francesa. Não é de arte, academia como é que eu posso explicar isso? Tem um termo em francês, mas eu vou explicar isso em português rapidamente. O que você, como francês, porque eu sou franco-brasileira, você faz de bom para o seu país, transmitir a riqueza francesa. Então, você tem várias áreas, você tem a poesia, a literatura, você tem a arte. Então, eu ganhei a medalha de prata dessa... E expus no Brasil também, afinal...
Terra de Coração. Expus no Brasil, ganhei 7 medalhas aqui no Rio, prata e ouro. E eu tô... Esse ano, como eu te disse, eu não... Desde do acidente do Sharon, eu não consegui mais produzir muito, porque eu tenho que produzir feliz. Depois da morte dele, do jeito que a coisa foi se complicando na França com o Dieudonné e outras coisas, então realmente é um ano, para mim, um ano meio cinza demais para eu poder me colocar no meu ateliê. Mas eu já, inclusive, fiz uma exposição, a última exposição que eu fiz no ano passado foi numa enorme galeria de Roma, foram 72 telas. 2 anos para produzir? Um pouco menos, porque eu já tinha, eu produzo muito, eu não paro. Como eu te digo, como eu te disse, é o ar que eu respiro. Então eu produzo e estoco, assim dizendo. Porque antigamente eu oferecia minhas obras, dava de presente. E as galerias me proibiram de dar de presente a minha obra. É porque você está concorrendo com eles. Porque eu desvalorizo o valor da obra. Então eu tive que cortar esse lado que eu gosto. Eu gosto de dar uma coisa minha para alguém. E então faço... E fui para essa galeria, porque já que estamos em Roma, faremos como os romanos. Eu fiz um quadro de uma cruz, só que eu não consegui, sinceramente, colocar um Cristo na cruz, que foi muito forte para mim botar um Cristo, a representação desse personagem. Contra a tua convicção. Exatamente. Não consegui. A cruz eu fiz sem problema nenhum, botei os estigmatas do sangue e para substituir o Jesus Cristo, eu coloquei plantas champantes crescendo na cruz. Se tornou o tempo e a fé. E o representante da coleção de quadros do Vaticano, que estava presente na galeria, Lapinha, gostou muito e perguntou se ele podia adquirir a peça, que eu dei com muito prazer, porque não faz parte da minha coleção. Então, e também porque, bom, tem um Solange Camenetes hoje na galeria do Vaticano, de alguma maneira. Onde mais você tem tuas obras, Solange? Eu tenho minhas obras. Eu tenho aqui no Rio, eu tenho na Galeria Dom Quixote, na Gávea, na Barra. Eu tenho telas em Nova York e tenho tela na Galeria Lapinha em Roma, que o galerista pediu para ficar com algumas telas para as exposições permanentes que ele faz. E agora o que eu tento é expor em Israel. Não está conseguindo? Não, porque não é questão de conseguir. Não montei dossiê e eu vou para Israel, vou sempre para Israel, afinal eu estou a 2h30 de Israel, da onde eu moro. Eu vou para Israel e eu vou visitar as galerias, porque é uma coisa que está aqui. Te agrada do coração? Se eu pudesse fazer minha aliança, eu faria. Mas nem sempre querer é poder. Porque quando nós somos presos nessa terra por alguns fios que nos mantêm em determinados lugares por outras razões. O que você gostaria de contar para os nossos telespectadores da tua arte que você considera importante? A minha arte, o que eu posso considerar importante nela é que eu consigo, na maioria das vezes, transmitir alguma coisa. Eu já vi pessoas olhando meus quadros ou se transportando para o local, ou se lembrando de alguma coisa imediatamente. Quer dizer, existe um sentimento imediato, a emoção. É isso que eu gosto, que quem olha o quadro tem uma emoção, que se lembre de alguma coisa, que se sinta dentro, que veja alguma... A emoção imediata, porque, por exemplo, o que eu não gosto na arte é quando nós temos que ver uma arte e você tem que virar a cabeça para tentar entender o que você está vendo. E aí não existe mais a emoção. O teu trabalho é muito claro e muito limpo nesse aspecto. Você bate o olho e sabe do que se trata. Sim, não, mas você saber do que se trata é uma coisa, mas você passar a emoção. Por exemplo, quando você olhou o pagode, você me disse, me lembra a China. Não, ao contrário, eu não olhei o pagode. Não, você não olhou, exatamente. Eu vi os quadros e eu me lembrei da China. E você quando eu fui olhar, havia um pagode chinês
num dos teus quadros. Exatamente. Quer dizer, realmente eu senti... É imediatamente uma pelas emoção. cores e pela disposição dos objetos que você desenha no espaço onde você desenha, eu senti Uma semelhança com a arte, né? com o que eu vi na China. Com com a natureza chinesa. Enfim. Porque realmente a China ela é muito especial, né? Em questão de cores também. Mas mas é isso que eu gosto. Como é que é o teu esquema dentro de casa? Com marido, filhos, eles querem matar você com teus quadros, com o cheiro da tua tinta? Ou ao contrário, eles fazem fila para cumprimentar a ilustre... Não, eles querem sempre olhar. A ilustre, a ilustre não, membro da família deles. Nunca será ilustre, mas eles sempre querem ver. Eles sempre querem ver. Inclusive o Moisés, eu fiz o quadro Moisés, que já foi citado, abrindo o Mar Vermelho, o meu filho fez questão de ficar com ele, e sempre meus quadros levam um apelido dado por eles. Por exemplo, Moisés, o meu filho chamou de Moisés Burocrata, porque eu quis dar uma sombra da roupa de escravo que o Moisés carregava nele, então eu pintei uma ponta de vermelho, porque ele está contra a luz e você não pode ver a roupa inteira nem as cores. E então apareceu essa pontinha vermelha, então para o meu filho era uma gravata. Então, Moisés Burocrata. Então, qual a idade do seu filho? 27 anos. Eu tenho dois, um de 27 e um de 24. E eles trabalham com o quê? O mais velho é engenheiro mecânico e o mais novo ele é engenheiro informático. Você conseguiu transmitir um pouco desse teu amor pelas artes plásticas Eu não digo a amor, algum dos dois não. filhos? Eu digo que é mais é mais genético. Então passou para eles. O mais novo ele pinta. Ele pinta. Quando no tempo livre ele pinta. E alguma semelhança com o teu trabalho? Não, há nenhuma, ainda bem. Muita personalidade no trabalho dele? Personalidade e aprendendo, né? Porque ele não tem muito tempo. Mas ele vai seguir quando ele tiver tempo, ele vai seguir o caminho dele. Mas o importante não pouco importa se é uma arte, o tipo de arte que você faz. O importante é você amar o que você faz. Como você, como eu, como meu filho que vai amar a matemática. É isso que é importante na vida da gente, é fazer o que a gente ama. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Adorei conversar contigo. Você é uma pessoa esclarecida, independente do aspecto artístico, do que te trouxe aqui. Foi muito importante a gente conversar sobre a França, especialmente sobre o Dieudonné, porque a revista Menorá do mês de fevereiro é exclusivamente sobre esse fenômeno Dieudonné. E nós trazemos uma entrevista com Prasquier, que é o presidente do CRIF, até agora, no começo do ano. Ele agora se aposentou dessa atividade, mas ele foi presidente durante muitos anos do CRIF. Eu já havia estado com ele em Paris e ele nos deu uma entrevista exclusiva contando como o CRIF está lidando com a questão do Dieudonné. E eu queria oferecer a você, para encerrarmos o programa, os microfones e as câmeras do Menorá na TV, para que você se despeça dos nossos telespectadores fazendo suas considerações finais. Consideração final, eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês curtam e que sempre estejam sabendo o que está acontecendo no mundo através da Menorá, TV e revista. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem pelo canal 26 da NET, às 10 horas da noite, e também nas repetições semanais em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir e que você pode achar aqui embaixo da telinha para o teu controle. Nos vemos lá.